Jorge, eu acho que o tema desse programa, para mim, é um dos mais importantes para a nossa vida contemporânea, que é o medo. Né? Claro que a gente tem vários tipos de medo, tem aquele medo de cair, de se acidentar, então esse medo é um medo. Mas a gente vai aqui abordar, eu acho que o medo do desconhecido, o medo de sair de uma posição confortável, né? Esse medo existencial que hoje a gente vivencia e que é um medo que de certa forma, tá na moda, né? Quer dizer, assim, virou um valor. Eu posso dizer isso? A gente pode dizer isso? Gostei da maneira de falar que o medo tá na moda. O medo tá na moda, a gente tem medo de tudo, né? Tem medo de tudo. Eu acho que é muito boa essa diferenciação que você fez para que quem esteja nos acompanhando não misture uma coisa com a outra. Nós não estamos aqui dizendo o medo é ruim em todas as situações da sua vida. Claro que não. O medo preserva você, principalmente de situações de perigo, as que forem previsíveis, não é? Agora, o que nós estamos falando aqui hoje é um medo que, como você bem disse, virou moda. É um medo como um fator ético. A gente educa filho para ter medo, a gente faz sexo com medo, a gente vai à praia com medo, a gente vai nadar com medo, a gente anda de carro com medo, a gente anda na calçada com medo. E se o medo tá na moda, como a gente acabou de falar aqui, também você pode pensar que ele hoje tem credibilidade. Então, também o medo vende. Eu acho que esse é o ponto central. Se a gente conseguir, nesse episódio, mostrar para as pessoas que todos nós caímos numa armadilha do medo, que todos nós colocamos o medo como organizador das nossas vidas, será um trunfo incrível. Por que eu digo incrível? Porque o medo é um aspecto contrário à criação. Né? Você não vai criar nada se você tiver medo, porque a criação exige risco, exige se lançar, exige entusiasmo, enquanto o medo é reacionário, é para trás, é para o mesmo. Podemos começar. Então você lê o título também, Fê? Vou ler. Você tem medo de quê? Quando nós éramos pequenos, nos diziam, quando você for grande, você não vai ter medo. Agora a gente ficou grande e a gente tem medo. E dizem, não, é para você ter medo. É curioso, quer dizer, o medo que quando a gente era pequeno era visto como um vício, agora que a gente é grande é visto como uma virtude. Incrível isso. Eu nunca tinha me dado conta Não é? disso, mas é mesmo. Quer dizer, por que o medo passou a ser uma virtude? Então, eu acho que é interessante a gente explorar no episódio de hoje o seguinte. Quando nós tínhamos uma sociedade Terra 1, uma sociedade do mundo moderno, nós estamos no pós-moderno, na sociedade industrial, a sociedade era toda muito bem organizada. Então, você sabia o que era ser homem, o que era ser mulher, o que era ser estudante, o que era ser pai, professor, diretor, político. Era tudo, os locais muito bem organizados. Aí, de repente, você em Terra 2, você tem tudo isso desorganizado, né? Você não tem mais nada marcado anteriormente. Como é que você vai ser, como é que você vai amar, como é que você vai trabalhar, como é que você vai aposentar, como é que você vai escrever, enfim. Nada. Não tem nada marcado a priori. Então, nesse momento, o medo ressurge como um organizador social. E nós entramos numa ética do medo, onde você começa a ter medo de tudo. É muito ruim viver nessa cultura do medo. Medo de tudo, medo da violência urbana, medo do terrorismo, medo das comidas. Medo do glúten. Medo do glúten, medo de da tudo. camada de ozônio. Da camada Eu não de sei quantas ozônio. pessoas sabem o que é camada de ozônio, mas tem todo mundo medo da camada de ozônio. Medo de que a água vai acabar no planeta, quer dizer... Do que você tem medo? De tanta coisa. Do buraco na camada de ozônio. Do buraco na camada de ozônio. Ah, não, depois. Quando ele falar isso, eu vou sentar, pode? Oi? Acho que quando ele começar essa lista aí, posso voltar? Não. Pode. Você tá gostando disso aqui? É, eu queria ver, eu não vi ainda. Tá bom, vamos lá. De tanta coisa. Buraco na camada de ozônio. Ai, Alzheimer.
ficar desempregado. Alzheimer foi demais pra você, daí você Ah, senta. gente. Tá? Ficar desempregado, de acabar a água no planeta. Coisa concreta. É disso que eu tenho medo. Claro, nada mais concreto do que a camada de ozônio. Nada mais concreto do que a camada de ozônio. Os movimentos ecológicos são fundamentais, mas seria melhor que fossem fundamentais, mas não baseado no medo. No medo de vou preservar isso para meus filhos terem um mundo tal como eu tive. Eu não quero preservar isso para que meus filhos tenham um mundo tal como eu tive. Eu quero fazer um mundo melhor para os meus filhos. Eu quero poder intervir sobre a natureza para melhorá-la para meus filhos. A ideia de que a natureza em si é boa é falsa. Nós intervimos na natureza desde o momento que a gente nasce. O momento que você cobre um bebê com uma manta, você já está intervindo na natureza, porque ele não nasceu com aquela manta. Então, a meu ver, não se trata de não vou intervir porque a natureza é boa. O ser humano não é um ser humano, não é natural. A humanidade não é nada de natural. Ela é totalmente construída. Então, nesse sentido, o medo eu acho muito ruim. O medo não pode ser o pai da ecologia. Dê isso aqui. Eu já disse que eu não vou perder tempo com isso. A gente vai entrar em cena. Ah, agora a gente vai entrar em cena. Antes, não. Só você pode abrir a torneira da verborragia pra cima de mim. Tá bom. Eu leio. Por pura audácia desmedida, nenhum plano elaborado por seres humanos ultrapassa aquele que pretende controlar o clima e a natureza na Terra. Ciência e tecnologia se unem, interferindo na própria relação entre sociedade e natureza. Medo versus responsabilidade, assim. Onde termina o medo e onde termina o medo, onde começa a responsabilidade? Porque a gente precisa pensar nisso também. Não adianta só eu entender o medo como algo, enfim, que inibe a criatividade, que impede, às vezes, a criatividade de uma maneira bastante forte. Mas eu preciso pensar também na responsabilidade. Eu acho que é legal a gente falar disso um pouco. Eu acho legal, esse tema é difícil, é um pouco espinhoso, porque a responsabilidade que a gente está falando é uma responsabilidade não frente ao que é conhecido, mas é frente ao acaso, frente à surpresa, que é a responsabilidade típica de Terra 2. Porque em Terra 2, nós estamos num mundo de múltiplas escolhas. Então, a cada momento, como você não tem nada previsto para o seu caminho, você é obrigado a exercer a sua opção. Então, aí eu posso colocar esse medo versus responsabilidade. Seria, ele tá antagonista dessa responsabilidade. Ele é o antagonista dela. É o antagonista dela. E viver com medo de tudo? Inclusive de si mesmo, é o quê? E viver com medo de tudo? Inclusive de si mesmo, é o quê? Primeiro sinal. Eu prefiro ainda que vocês leiam. Tá. É mais legal nesse momento vocês leiam. Tá. Porque tá de cor. Tá. Vai. Cada dia mais difícil, viu? Cada dia mais difícil, viu? Por causa do glúten? Continuar fazendo essa peça contigo. Medo de si mesmo. Fale por você. Medo de si mesmo. Fale por você. Nossa, tô apaixonada por esse episódio. Esse episódio é quê? muito legal. Por quê? Ah, porque tem tudo a ver, né? Eu sou atriz, então essa discussão é uma discussão muito pertinente. Eu tenho uma identificação com esse personagem, tipo... Eu acertei, né? Não quando eu chamei você pra muito esse. forte, você não acha, Elci? Acertei Não é? total. Eu tenho medo de ter medo. É muito Trabalho legal pra gente, porque a enfrentando gente esse fica sempre nesse lugar, né? E você entende esse aqui, você entende esse aqui, assim, plenamente, porque é isso. Mas é muito legal o que você está falando, porque a ética do desejo é uma ética própria dos artistas. Por quê? Por um lado, você tem o medo. E o medo, como a gente falava agora há pouco, né? Ele te entra na precaução, como está na peça, e não permite nenhum tipo de invenção. Por outro lado, quando você é artista, você, frente aos impasses da vida, você tem que ter dois movimentos. Um, você tem que inventar uma solução, porque a solução não está prevista. Principalmente no mundo Terra 2. Né? É um mundo flexível, um mundo múltiplo, onde não está dito para você, você tem que escolher isso. Então, uma, você vai ter que inventar. E segundo, você vai ter que se responsabilizar pela sua invenção. Isso.
Então, esses dois movimentos, que aliás chamam a atenção, invenção e responsabilidade, formam IR, invenção e responsabilidade. Olha, Que ótimo. não pra tenho. ficar, tipo, Entendi. Você pode fazer Sem medo de abrir, né? Anda aqui se acompanhando. Eu não entendo porque tanta gente ainda seguia pelo medo. Quem sabe porque ele alerta pra verdadeira natureza humana. Daí você senta, entendeu? Pra não sujar, pra ele deve ter um pontinho de corte aqui. Esse frisson do homem de moldar o mundo pra satisfazer os desejos. E como alternativa, o jeito é viver sem desejo? Escravo do medo. Eu não disse isso. Ai, que você não falou. Quem falou esse texto? Ele tem razão, você não disse. Você faz. Ó, tenta fechar a informação. Tem razão, você não disse, você faz. Tá. Só pra fechar essa quedinha no Ok. final da palavra, da frase. Quer que eu te dê? Quero. Essa passagem é ultra importante, porque ela trabalha uma questão... Ela é muito rápida na dramaturgia, mas ela trabalha uma questão fundamental para o debate. Você tem uma posição que é, como está dito aqui, esse frisson do homem de moldar o mundo para satisfazer os próprios desejos. E você tem a posição contrária, que é adequar o desejo à ordem do mundo. Então, ou você adequa o seu desejo à ordem do mundo, ou você investe sobre o mundo para tentar fazê-lo à medida do seu desejo. Quem opta pelo quê? Mas pra mim é mais importante o jeito que você fez. Você tá em cartaz também? Um pouco no seu futuro faria o mesmo. Sabe que você pode soltar mais um botão, eu acho. Isso Delícia! Nesse episódio, a gente tem 2 atores, então são 2 artistas, enfrentando... Um que enfrenta o dilema de querer se abrir para o novo, de querer criar, de querer dar esse passo, sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Isso é a vida de praticamente todo artista, né? E o outro companheiro Que de honra cena o nome. dele... Pois é. E o outro companheiro de cena dele que está acomodado naquela situação de sucesso. Ele não quer deixar aquilo. É muito interessante esse embate dos 2 artistas, um dizendo eu quero manter o sucesso para ele é a fila do público na porta do teatro, enquanto o sucesso para o outro é saber como é que ele pode trazer algo novo, como é que ele pode fazer um novo recorte, como é que ele pode tratar de temas de impacto, porque impacto quer dizer aquilo que não faz pacto, né? Aquilo que me interroga. Claro. Então, e a Que ética, questiona. e a ética eu acho interessante que a gente lembrar que a ética de Terra 2 é a ética do artista. Muito bem, muito legal. Né? Então vamos assistir o Vamos episódio? assistir? Então vamos. Bora. Chegou cedo, hein? Atrasado. Só um pouquinho. Ai. Atrapalhado. O que foi? Nada. Fala. Eu acho engraçado esse jeito cordial. Tá atrasado, mas é só um pouquinho. Bebo, mas é só um chopinho. Eu tô sem tempo, mas dou uma ligadinha. É tudo coinho, né? Com carinho. Uma vidinha pra caber na palma da sua mãozinha. Já vai dar o primeiro sinal, tá? Ai. Saudade da Marlene. Melhor camareira que a gente já teve. Que loucura isso, hein? Marlene deve estar inconsolável. Tempos malucos. Como é que alguém mata a própria filha? Criança ainda. Crime horrível. Inusitado. Fora do lugar.
inusitado, um crime como esse. É inusitado. Antes as pessoas se matavam por algum motivo. Para roubar, por ódio, por vingança. Hoje não. Se deleta e pronto. Tanto faz se é pai, mãe, família, amigo. É o desprezo total pelo outro. Sem explicação. É inusitado. O que fica é o medo. Se ele fez isso com a própria filha, o outro vai e mata os próprios pais. Isso pode acontecer comigo. Os meus filhos podem me matar. Ai, morbidez. Quer? Não tem glúten. Parei no caminho pra comprar. Não. Devia. O glúten é um veneno. Diabetes, doença cardíaca, artrite, até esquizofrenia o glúten dá. Tô sabendo. Não parece? Hoje em dia não se fala em outra coisa. Sim, porque é muito melhor você prevenir a ordem interna do que você consertar a desordem. Não é? Você curar a doença depois que ela já apareceu, sei lá, é meio como você... sei lá, você cavar um poço depois que já tá com sede, ou você ficar procurando a arma depois que a guerra já começou. E viver com medo de tudo, inclusive de si mesmo, é o quê? Cada dia é mais difícil, viu? Por causa do glúten? Não, continuar fazendo essa peça contigo. Ai, medo de si mesmo. Fale por você. Então o problema sou eu. Qual é, então? A gente repete a mesma peça com as mesmas falas há 3 anos e o problema sou eu. Bom, pra mim, isso não é um problema. Pra mim você sabe, faz tempo. Cara, essa peça é um sucesso. As pessoas aplaudem a gente de pé toda noite. E? E o quê? Assim a gente se esconde no elogio dos outros. Você preferiu o quê? Que eles vaiassem, que eles, sei lá, insultassem a gente. Quem sabe? Seria mais sincero? Quem disse que o insulto é mais sincero que o elogio? Eu não tô falando de quem recebe. Mas quem elogia tá, no fundo, sempre falando de si mesmo. Quem insulta, não. O alvo é outro. Cara, essa peça não tá pagando as nossas contas desde que estreou. E daí? É pouco. Quanta gente no nosso meio consegue isso? E quantos ficam só nisso? Sabe o que a gente tá parecendo? Fazendo toda noite a mesma coisa? Criança que pede sempre pra ouvir a mesma história. A gente tem que inventar alguma coisa nova. Ai, não. Não. Essa conversa de novo, não. A gente já vai entrar. Você tem medo do quê? De muita coisa. Menos de sucesso. Time que tá ganhando não se mexe, não é assim que dizem por aí? E quem diz pra você que a gente tá ganhando? Bom, perdendo é que a gente não tá. Quando eu entrei, tinha fila na porta. E o desejo Desejo? De quê? de fazer alguma coisa nova, alguma coisa que faça sentido. Ou você se imagina aqui pra sempre, fazendo no futuro o que a gente faz hoje? O futuro não chegou ainda. Hoje já passou e a gente não viu. Típico de gente indecisa. Sempre adiando a decisão, achando que amanhã pode ser diferente. E fica preso na mesmice. Tá legal. Então vamos lá. Indeciso? Pois é pensando no nosso futuro, no amanhã, que eu continuo fazendo essa peça. Eu dispenso o seu altruísmo. Claro, você é um egoísta. Pra mim, quem diz que age pensando nos outros é que é o grande egoísta. No fundo, só pensa em si. Quando você diz que faz preocupado comigo, no fundo, é pura preocupação com você mesmo. Pois é. Se você pensasse um pouco também no seu futuro, faria o mesmo. O que impede da gente apostar em alguma coisa nova? Me diz. Do que é que você tem medo? Ai, tem medo de tanta coisa.
buraco na camada de ozônio, do Alzheimer, ficar desempregado, de acabar a água no planeta, sei lá, coisa concreta. É disso que eu tenho medo. Claro, nada mais concreto do que a camada de ozônio. Viu como você tá ficando insuportável? Quando eu era pequeno, os adultos diziam que a gente crescia e o medo passava. Que o medo era coisa de criança. O medo parece que é virtude. Ainda mais entre os adultos. Bom, quando a gente era pequeno, as pessoas também fumavam no avião. É medo de raio ultravioleta, medo de sexo quando não é seguro, medo de glúten, medo de tudo. Pois quando alguém fala de medo na infância, a primeira imagem que me vem é de uma bicicleta. Todas as crianças da rua tinham uma. Também queria ter. Mas a minha mãe não queria que eu tivesse. Achava que eu era desengonçado para aquilo. Que eu jamais iria aprender direito. E se eu aprendesse, com certeza, eu ia cair toda hora, me machucar. No fundo, talvez ela tivesse medo. Quisesse me proteger. Mas eu não gostava quando ela falava aquilo. Até porque, pra mim, parecia tão simples me equilibrar em cima de uma bicicleta. Passava horas na janela, tentando aprender como é que se faz. De longe. Aí um dia, eu resolvi tentar. Saí sem que ela me visse. Peguei a bicicleta de um menino, subi e já comecei a pedalar. Eu me entusiasmei tanto que eu andei por um bom tempo, até cair no meio da rua e um carro brecar em cima de mim. Eu tive medo. Medo e vergonha. É, minha mãe tinha razão. Eu não tinha jeito para aquilo. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo a evitar aquilo e tudo que pudesse me machucar. Muito mais fácil viver assim. Principalmente hoje, que o mundo se pauta pelo medo. Ai, meu Deus. Eu mereço. As pessoas sempre precisam ter medo de alguma coisa. Só assim elas se sentem seguras e a gente se acalma. Cara, tudo isso é só porque a gente faz a mesma peça há 3 anos. Não. Tudo isso é porque você tem medo. E o medo é uma merda. Ele puxa a gente pro limbo. Limbo? Limbo é ficar dividindo prato de comida em restaurante que dá permuta. É isso que é limbo, não é o que a gente vive hoje. E o que é que a gente vive? Bom, me diga você. Quem começou essa discussão não fui eu. A gente vive o medo. A negação de qualquer desejo. Esse medo que a gente vive é o avesso do entusiasmo. É ficar esperando que as coisas caiam do céu, das mãos de um provedor. Assim, em vez de inventar um futuro, a gente fica preso, preocupado com um buraco da camada de ozônio, com o glúten. Próxima vez eu quero que você se mate comendo glúten. Ó. Lê isso aqui. Já disse, eu não quero perder tempo com isso. A gente já vai entrar. Ah, agora a gente já vai entrar. Antes não. Só você pode abrir a torneira da verborragia pra cima de mim. Tá bom. Eu leio. Por pura audácia desmedida, nenhum plano elaborado por seres humanos ultrapassa aquele que pretende controlar o clima e a natureza na Terra.
Ciência e tecnologia se unem, interferindo na própria relação entre sociedade e natureza. Não te dá medo isso? Eu acho que o que causa esquizofrenia não é o glúten. É a falta dele. Eu aposto que você lembra exatamente o que você estava fazendo no 11 de setembro das Torres Gêmeas. Sim. Qual o problema? Todo mundo lembra. Por causa do medo que sentiu. Agora, lembrar de um momento de prazer naquela época é muito mais difícil. Você bebeu? Ano passado, quando a gente tirou férias, eu fui para Paris, aconteceu aquele atentado. Nos dias seguintes, tudo mudou. O comércio fechou mais cedo, as pessoas saíam de casa só para trabalhar. A alegria que antes existia desapareceu. Só que o silêncio das ruas não impediu que acontecesse um outro atentado na França, logo em seguida. E outro na Bélgica, e outro na Espanha. Os governos pediam para as pessoas ficarem em casa. Justo. Mas aos poucos elas foram saindo. Não obedeceram. As praças voltaram a ficar repletas de gente, mais do que nunca. E assim ficaram por dias, em vigília. E todo mundo que queria o silêncio das ruas não teve o que fazer. E você acha que isso não foi arriscado? Foi a única maneira daquela gente se sentir viva. De impedir que a violência voltasse. Eu não entendo por que tanta gente ainda se guia pelo medo. Quem sabe porque ele nos alerta para a verdadeira natureza humana. Esse frisson que o homem tem de querer moldar o mundo para satisfazer os seus desejos. E como alternativa, o jeito é viver sem desejo. Escravo do medo. Eu não disse isso. Não, você não disse. Você faz. Você faz isso quando tem medo de deixar o sucesso para tentar um espetáculo novo. Quando fica se entupindo de comida sem glúten, com medo que o mundo acabe por causa do buraco da camada de ozônio. Escuta, será que você não percebe aonde isso tudo vai levar? Para um mundo mais saudável, mais seguro, para um mundo novo. Um mundo novo, onde todo mundo desconfia dos desejos e se esconde atrás do medo. Para mim, isso não tem nada de novo. Nossa, para você o que é novo, então? Eu já falei. Inventar um futuro para nós dois é enterrar de vez esse espetáculo e tentar alguma coisa nova. Não tem nada mais reacionário do que o medo. É assim que eles te castram. Eles? Ah. Eles quem? Eu penso assim por mim mesmo. Você pensa que pensa, mas quem pensa são eles. Você só sente medo, mais nada. Você sabe o que é o pior de tudo? Eu já admirei você como artista. Eu também. Um dia. Mas hoje? Hoje, você não consegue sustentar o seu próprio sucesso. Porque eu não aguento mais fazer a mesma coisa? Não. Porque embaixo dessa sua conversa de desejo, de reinventar o futuro, tem também um puta medo escondido. Medo de quê? O medo de chegar onde a gente chegou. Do sucesso. Você acredita mesmo que esses 3 anos que a gente vive é o sucesso? Bom, se o nome não é esse, ainda não me ensinaram outro. As pessoas se estapeiam lá fora, toda noite pra ver a gente. Fracasso é que isso não é. Isso já foi sucesso. Um dia em que a gente encontrou essa ideia e foi atrás dela. Mudando o nosso futuro. Tá. Então, pra você, hoje, isso aqui é o quê? Precaução. Só isso, mais nada. O sucesso a gente deixou faz tempo, principalmente você e eu, que nunca mais conseguimos criar mais nada esse tempo todo.
Agora o medo tá tatuado na gente. Se isso te incomoda tanto, por que você ainda não foi embora? Agora eu te fiz uma pergunta. Há mais de um ano que você reclama do que a gente está fazendo. Você me diz que eu tenho medo de arriscar. Tá bom. Vai que você tem razão. Eu tenho medo, sim, de perder o que a gente construiu. E você? Eu acredito que o mundo a gente constrói passo a passo. Um depois do outro. Sem medo. Sem ficar preso no mesmo lugar. Se esse lugar aqui, então, não é mais o seu, o que te impede de buscar uma outra coisa? De dar o fora? E você? Tem medo de quê? Amei esse episódio! Amei, amei! Tá maravilhoso! Muito bom. Emocionante, fiquei emocionada. Essa metáfora que só se descobre ao final, eu acho que isso dá a pegada final nas pessoas. E na gente. É Né? lindo, super emocionante. Eu acho também interessante ver que o episódio ele chama atenção para a ideia da providência. Também. Não é? Também. A providência acalma as pessoas, saber que alguém zela pela gente. E em Terra 2 existe uma passagem de um mundo providencial, que era Terra 1, onde o pai zelava pelo filho na família, o chefe pelo subordinado, a pátria pelos seus cidadãos. Essa ideia de providência deixa de ter a mesma consistência e as pessoas se sentem muito perdidas, muito desassistidas, porque você não ter uma ideia clara do que você vai fazer, não ter um cardápio do seu dia, faz com que você ache que ninguém te deu um roteiro, né? Então, as pessoas utilizam o medo quase como um novo organizador. E eu acho interessante também, não sei como você viu a cena da bicicleta. A cena da bicicleta me chamou a atenção em algo que é muito... Que a mãe não deixa ele andar de bicicleta. A mãe não deixa ele andar de bicicleta. Pois quando alguém fala de medo na infância, a primeira imagem que me vem é de uma bicicleta. Todas as crianças da rua tinham uma. Também queria ter. Mas a minha mãe não queria que eu tivesse. Aí um dia eu resolvi tentar. Saí sem que ela visse. Eu peguei a bicicleta de um menino, subi e comecei a pedalar. Aí eu me entusiasmei tanto que eu consegui andar um bom tempo, até cair no meio da rua e um carro brecar quase em cima de mim. Esse susto que ele leva menino e ele é quase atropelado, faz com que ele diga sim, minha mãe sabe da minha vida, minha mãe prevê o que pode me ocorrer. Isso é confortante. E as pessoas levam isso na vida. Né? É confortante. Minha mãe sabe o que diz. Minha mãe é um norte, é uma bússola. Então dá uma sensação boa de conforto, assim.
A gente repete a mesma peça, com as mesmas falas há 3 anos e o problema sou eu. Bom, pra mim, isso não é um problema. Pra mim você sabe, faz tempo. Cara, essa peça é um sucesso. As pessoas aplaudem a gente de pé toda noite. E? E o quê? Assim a gente se esconde, no elogio dos outros. Você preferiu o quê? Que eles vaiassem, que eles, sei lá, insultassem a gente. Quem sabe? Seria mais sincero? Agora tem uma coisa ali bonita também que eu acho que são 2 personagens. Um que sente medo, então ele quer manter o que tem, ele quer conservar o que tem. O medo é conservador. Né? Então, essa um característica é um isopor. Né? Do conservador, do que quer manter essa situação confortável. Ele está, de certa maneira, acomodado num determinado lugar. Então, está confortável. O outro, ele tem o desejo de mudar, de ir para o novo. Então, é bonito esses 2 polos, né, ali. E eu acho legal também porque o outro que discutindo. quer mudar, que aliás é mais magro, é mais tinhoso, é mais ácido, de certa forma, né? Porque o tempo inteiro, através da sua acidez, ele diz da sua insatisfação do status quo. Por outro lado, o personagem, né, representado pelo Elcir, quer dizer, o mais bonachão, comedor de bolacha. Isso, o que quer continuar com a peça. Ele diz, mas Ele por que você não muda? Por que você, então, não levanta e vai Por embora? que você não levanta e vai embora? É ótimo isso. Porque tem muita gente chata na vida que fica dizendo, como? Você está aí? Tá? Mas por que não faz? Né? Fica esperando o empurrão do outro. Isso. Se isso te incomoda tanto, por que você ainda não foi embora? Agora eu te fiz uma pergunta. Há mais de 1 ano você reclama do que a gente faz. Fala que eu tenho medo de arriscar. Tudo bem. Vai que você tem razão. Eu tenho medo de largar o que a gente construiu. Eu tenho medo, sim, de perder o que a gente construiu. E você? É perigoso isso, porque é um falso conforto. Sabe por que eu digo é perigoso? Porque é contra a criatividade. O medo Ele bloqueia é um a criatividade? antídoto da criatividade. Claro, porque o que é criar? Criar é você suportar o novo, criar é arriscar, criar é transformar sonho em realidade, né? Criar é inventar. Imagina Santos Dumont com medo. Né? Imagina se ele ia fazer o que ele fez morrendo de medo. Esse negócio aí, eu acho que é por isso que a gente, vamos dizer, temos que discutir esse falso, não é falso, é um bom organizador, mas é um organizador, a ética do medo vai contra a ética do desejo. Ela é mais garantida, ela dá mais pontos de referência, mas ela é empobrecedora da experiência humana. Da experiência criativa. É. Ano passado, quando a gente tirou férias, eu fui para Paris, aconteceu aquele atentado. Nos dias seguintes, tudo mudou. O comércio fechou mais cedo, as pessoas saíam de casa só para trabalhar. A alegria que antes existia desapareceu. Só que o silêncio das ruas não impediu que acontecesse um outro atentado na França, logo em seguida. E outro na Bélgica, e outro na Espanha. Os governos pediam para as pessoas ficarem em casa. Justo. Mas aos poucos elas foram saindo. Não obedeceram. As praças voltaram a ficar repletas de gente, mais do que nunca. E assim ficaram por dias, em vigília. E todo mundo que queria o silêncio das ruas não teve o que fazer. Tem uma outra cena também que fala do terrorismo, sabe? Desse medo, do medo do terror, né? Que hoje é uma questão no mundo contemporâneo. E eles abordam isso também. O terrorismo é interessante, entre aspas, no sentido de uma reflexão, porque o terrorismo atual mostra que o medo não é protetor.
O medo não nos protege do terrorismo. Não resolve nada. Não, porque não existe nenhuma previsibilidade no ataque terrorista. E os terroristas, provavelmente, em sabendo disso, usam e abusam dessa característica, né? Eles entram com um caminhão no meio de uma festa popular numa cidade, à beira-mar, fazendo um ataque impensável, que normalmente não tem como você ter uma previsibilidade medrosa. Então, o que acontece? Você vai hipertrofiar as suas defesas através do medo a um ponto que ninguém mais vai querer falar com ninguém, que todo mundo vai ficar preso dentro de casa. Estado de alerta Total. Total. Né? Um estado de alerta total. Isso é muito ruim e é isso que os terroristas visam. Então, realmente, é interessante quando os governos dizem não recuem, né? Ocupemos os terraços das cidades, vamos para a praça pública, porque não é por aí que se resolve a questão do terrorismo. Cara, tudo isso é só porque a gente faz a mesma peça há 3 anos. Não. Tudo isso é porque você tem medo. E o medo é uma merda. Ele puxa a gente pro limbo. Limbo? Limbo é ficar dividindo prato de comida em restaurante que dá permuta. É isso que é limbo, não é o que a gente vive hoje. E o que é que a gente vive? Bom, me diga você. Quem começou essa discussão não fui eu. A gente vive o medo, a negação de qualquer desejo. Esse medo que a gente vive é o avesso do entusiasmo. A negação de qualquer desejo. Esse medo que a gente vive é o avesso do entusiasmo. É ficar esperando que as coisas caiam do céu, das mãos de um provedor. Assim, em vez de inventar um futuro, a gente fica preso, preocupado com um buraco da camada de ozônio, com o glúten. Você sabe a hora que ele fala também, né, de inventar o futuro? Uhum. É bonito, né, porque ele defende essa posição de uma forma bacana, né, que dizendo assim, você tá aí, tá acomodado, medroso, você tá perdendo a oportunidade de inventar o futuro. Em Terra 1 existia piloto automático. Você sabia como nascer, desenvolver, trabalhar, criar família e morrer. E hoje em dia está tudo embaralhado, então quebrou. O piloto automático quebrou. Terra 2 não tem. E a cada momento você tem que ficar corrigindo sua rota, ou melhor, escolhendo uma rota. É verdade. A gente pode, para resumir um pouco essa coisa do medo, a gente podia citar Platão, que diz que nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Me recuso a qualquer comentário depois de Platão. Não é?